O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso. Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública. Sem pressão. Sem expectativas. É só você, e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe, é no silêncio que sua alma se cura. E sua missão começa. Pare tudo o que você está fazendo, nesse momento, e preste bastante atenção. O que você vai ouvir nesse vídeo tem o poder de romper maldições, quebrar correntes espirituais e mudar o rumo da sua vida em questão de segundos. Esse não é um conteúdo comum. Esse é um chamado urgente do céu. E se você está assistindo isso agora, é porque Deus está tentando te despertar antes que seja tarde demais. Existe um versículo na Bíblia que, quando é lido com fé, faz o inferno tremer, demônios gritarem e o inimigo correr em retirada como um covarde. E hoje, esse versículo será revelado. Mas atenção, quem assiste até o fim recebe mais do que palavras. Recebe livramento, proteção e direção espiritual. Comenta aqui embaixo o que você tem enfrentado e deixa sua opinião sincera sobre essa mensagem poderosa. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e clica na opção Todas, porque a próxima revelação pode ser ainda mais forte. Não saia, não pule, porque o que está prestes a ser revelado vai mudar tudo. A noite silenciosa parece comum, mas forças ocultas se movimentam quando menos se espera. Portas espirituais se abrem a cada escolha feita, seja por negligência ou devoção. Há palavras com poder além da compreensão humana, capazes de romper cadeias invisíveis. Algumas frases contêm autoridade celestial, reverberando no mundo sobrenatural. Dentro da Bíblia, há um segredo que os anjos reconhecem e os demônios temem. Quando pronunciado com fé, provoca abalos nos domínios das trevas. Seu som é como trombeta de guerra nos céus, anunciando libertação e luz. Incontáveis pessoas testemunharam mudanças imediatas ao declarar essa verdade. Espíritos malignos não resistem à sua força e retrocedem desesperados. Cada letra carrega unção divina, impossível de ser ignorada pelos infernos. Em tempos de desespero, quando tudo parece ruir, existe algo que muda destinos. Não se trata de fórmulas místicas ou rituais inventados, mas de uma sentença celestial. As trevas conhecem esse fragmento sagrado e recuam quando o escutam. Mesmo os mais endurecidos corações podem ser quebrantados ao meditar sobre ele. O caos espiritual que assombra lares inteiros se dissipa mediante sua proclamação. A atmosfera muda, o ambiente se enche de paz e o medo se desfaz por completo. Nenhuma barreira demoníaca consegue permanecer diante dessa arma espiritual. É como uma espada de fogo cortando amarras e destruindo fortalezas invisíveis. Cada vez que é lido com fé, um terremoto espiritual atinge os reinos das trevas. A ação imediata desse versículo desafia qualquer lógica e impressiona até os céticos. O tormento que muitos enfrentam diariamente tem raízes que vão além da matéria. Angústias constantes, pesadelos frequentes e opressões súbitas nem sempre têm explicações racionais. Muitas vezes, esses sintomas são sinais de ataques espirituais intensos. Nesses momentos, estratégias humanas falham e só o poder do alto resolve. A força contida nesse versículo é a resposta definitiva contra esses males. Sua origem está no próprio trono de Deus, enviado como escudo aos que creem. Quando é recitado, uma luz poderosa desce e afasta todo o mal alojado. Há algo sagrado nessas palavras que obriga os demônios a se dobrarem e fugirem.
Suas estruturas malignas são quebradas e suas artimanhas desfeitas de forma irreversível. O medo muda de lado. Agora é o inimigo quem treme diante do proclamador. Muitos se perguntam por que enfrentam tanta resistência quando tentam se aproximar de Deus. O motivo está na existência de forças contrárias que lutam para impedir a aproximação do Criador. Elas conhecem o poder que será liberado quando o contato com o alto for estabelecido. Por isso, tentam desviar, confundir, oprimir e enganar os escolhidos. Contudo, esse versículo específico rompe qualquer bloqueio, como um trovão atravessando as nuvens. Ele expulsa a confusão, dissipa as dúvidas e estabelece clareza espiritual. Com ele, é possível abrir os olhos e ver o mundo invisível com nitidez surpreendente. Ao ser lido, a pessoa se conecta diretamente com o céu, sem intermediários terrenos. A energia liberada é tão intensa que pode curar doenças, restaurar famílias e reverter sentenças. Não há como permanecer o mesmo depois de entrar em contato com essa verdade eterna. Algumas palavras têm efeito imediato no mundo espiritual, provocando agitações profundas. Esse versículo em especial carrega a autoridade que vem do alto e confronta diretamente o mal. Ele não apenas afasta a escuridão, ele a destrói completamente. O inimigo não suporta sua presença, tampouco sua pronúncia. O ambiente onde ele é lido se transforma instantaneamente, como se o próprio céu descesse ali. Correntes invisíveis se despedaçam, prisões espirituais se abrem, almas se libertam. É como se 1000 anjos marchassem ao redor daquele que proclama essa verdade. Seu efeito ultrapassa fronteiras físicas, impactando dimensões não vistas. Por isso, é temido por todos os agentes das trevas, pois expõe suas fraquezas. A luz que ele carrega é tão intensa que apaga séculos de escuridão em segundos. Muitos tentam encontrar soluções em filosofias vazias, esquecendo-se da fonte suprema de poder. Livros, cursos e terapias não tocam o núcleo espiritual das batalhas que enfrentamos. Entretanto, esse versículo age como chave mestra, desbloqueando portais celestiais. Nada consegue se opor à força que emana dessa revelação divina. Quando ele é lido com sinceridade, até o inferno se cala diante da autoridade que contém. Não se trata de um amuleto ou fórmula mágica, mas de uma verdade eterna. Sua essência traz transformação completa, cura verdadeira e libertação definitiva. Até os corações mais frios são aquecidos por sua presença viva. O leitor sente o peso do céu tocando sua alma de forma inexplicável. Nesse momento, tudo muda, porque Deus entra em cena com poder absoluto. Você já se perguntou por que certas situações se repetem, como ciclos sem fim? Às vezes, essas repetições têm raízes espirituais que precisam ser arrancadas com autoridade. Esse versículo tem exatamente esse poder: cortar pela raiz toda a influência maligna escondida. Ele penetra o invisível como lâmina afiada, desfazendo encantamentos, laços e maldições. Sua estrutura é perfeita, projetada para atingir o mais profundo da alma. Nenhum espírito impuro permanece onde essa palavra é lida com convicção. Ela consome o mal como fogo ardente consome palha seca. Cada sílaba carrega o sopro do Espírito, restaurando tudo que foi destruído. Ao ser declarado, o inferno entra em pânico, sabendo que perdeu mais uma alma. A vitória chega e a glória do Senhor se manifesta de maneira impressionante. Homens e mulheres que enfrentaram situações impossíveis descobriram esse versículo e se surpreenderam. Milagres começaram a acontecer de formas inexplicáveis, contrariando qualquer prognóstico. Pessoas à beira da morte se levantaram com saúde plena após meditarem nele. Famílias desfeitas foram restauradas com laços ainda mais fortes do que antes. O impossível se torna real quando essa verdade é pronunciada com fé genuína.
Seus efeitos vão além da compreensão humana, pois tocam diretamente o trono de Deus. É uma ponte entre o natural e o sobrenatural, acessível a todos que creem. Ao pronunciá-lo, você ativa o favor divino sobre sua vida de forma extraordinária. Sua alma é envolvida por uma presença tão poderosa que tudo ao redor se transforma. Nenhuma força demoníaca é capaz de resistir ao poder que ele carrega. Há quem tenha enfrentado noites sem dormir, sentindo presenças malignas rondando seus lares. Esses ataques noturnos não são alucinações, mas tentativas reais de opressão espiritual. Porém, esse versículo tem o poder de transformar casas inteiras em fortalezas celestiais. O ambiente se enche de paz, os pesadelos cessam, a serenidade reina novamente. Crianças dormem tranquilas, adultos descansam em segurança, o lar se torna um refúgio sagrado. As forças das trevas não suportam sua leitura, elas simplesmente desaparecem. O lugar onde ele é proclamado se torna território protegido pelo Altíssimo. Muitos já testemunharam essa mudança, do terror ao repouso, da angústia à calmaria. Tudo por causa do impacto direto que ele provoca no mundo espiritual. A proteção que ele gera é inquebrável, intransponível, inegável. Algumas pessoas carregam fardos que não foram colocados por elas, mas por gerações passadas. Heranças espirituais negativas se arrastam por linhagens inteiras, provocando sofrimento constante. Mas esse versículo possui força suficiente para romper maldições antigas e restaurar destinos. Quando declarado com fé, ele atua como martelo espiritual, destruindo muralhas invisíveis. Nenhuma sentença infernal permanece de pé diante dessa declaração sagrada. Ao pronunciá-lo, a pessoa renuncia às correntes herdadas e assume a liberdade prometida. Ele corta vínculos ocultos e estabelece uma nova história cheia de bênçãos. A vida nunca mais será a mesma após esse encontro sobrenatural com a verdade. As trevas fogem em desespero, reconhecendo que a luz finalmente prevaleceu, e o coração, antes atormentado, encontra descanso duradouro na presença divina. Em muitas casas, há objetos, palavras e atitudes que abriram brechas para a atuação do maligno, e nem sempre os moradores percebem o que está acontecendo espiritualmente. Esse versículo, quando lido com consciência, revela aquilo que estava oculto aos olhos naturais. A verdade vem à tona, e aquilo que contaminava o ambiente é exposto e destruído. Nenhuma obra do inimigo consegue permanecer escondida quando essa palavra é proclamada. É como uma tocha acesa no meio da escuridão mais densa, revelando o que antes estava camuflado. O Espírito de Deus age diretamente sobre o ambiente, santificando cada espaço. Onde havia opressão, instala-se a presença gloriosa do Altíssimo. Esse processo de purificação transforma o lar em templo de adoração. A paz reina e a luz se estabelece com autoridade inquestionável. Alguns vivem presos emocionalmente, sufocados por lembranças dolorosas e traumas do passado. Essas feridas, ainda abertas, se tornam portas para ataques espirituais constantes. No entanto, esse versículo não apenas protege, ele também cura. Sua leitura provoca uma ação direta sobre a alma, trazendo alívio imediato e profundo. É como um bálsamo divino tocando feridas invisíveis e restaurando sentimentos quebrados. O coração se aquece, a mente clareia e os pensamentos negativos se dissolvem. A presença de Deus invade o íntimo, expulsando a dor e trazendo esperança renovada.
O que antes parecia irreparável torna-se novamente inteiro pelas mãos do Criador. E tudo começa com a simples atitude de meditar nessa verdade que carrega a vida. A cura emocional acontece de dentro para fora, irradiando luz por todos os lados. Muitos líderes espirituais já testemunharam libertações extraordinárias após compartilharem esse versículo. Pessoas possuídas, perturbadas, completamente dominadas por forças malignas, foram restauradas. Ao ouvirem essa palavra sagrada, demônios começaram a gritar e abandonar seus corpos. O ambiente ficou carregado de glória e o Espírito Santo operou com autoridade imbatível. É impossível permanecer aprisionado quando essa verdade é proclamada com convicção. A força das trevas se dissolve como fumaça diante da manifestação da luz suprema. O domínio do inimigo é quebrado sem esforço, pela simples leitura dessa promessa. Ela confronta o inferno de frente e sai vitoriosa em todas as batalhas espirituais. Não há possessão, encantamento, feitiço ou pacto que resista à sua presença. Essa palavra é dinamite espiritual que explode cadeias com precisão divina. A escuridão se alimenta do silêncio, da ignorância e da inércia espiritual. Quando a luz é revelada e o nome de Deus é exaltado, as trevas não suportam permanecer. Esse versículo carrega em si uma convocação celestial para romper toda passividade. Ele desperta guerreiros espirituais, levanta intercessores, fortalece os cansados. Sua leitura provoca avivamento interior, reacende chamas que estavam quase apagadas. Cada palavra acende brasas no espírito, inflamando fé e coragem inabaláveis. Ele capacita até os mais frágeis a se levantarem com ousadia contra as forças malignas. O medo dá lugar à confiança, e a hesitação é substituída por determinação. O inimigo recua, reconhecendo que perdeu o controle sobre aquela vida. Porque onde há verdade revelada, há liberdade completa e inegociável. Chegamos ao ponto mais poderoso desta jornada. Tudo que foi descrito até aqui converge para uma única verdade celestial. Uma declaração tão forte, tão carregada de autoridade divina, que os demônios se contorcem apenas ao ouvi-la. Uma sentença sagrada que não vem da boca dos homens, mas do próprio trono do Altíssimo. Suas palavras não são comuns. Elas carregam o fogo da eternidade, o peso da glória e a força da cruz. Quando ela é proclamada, o mundo espiritual é abalado dos alicerces ao topo. As trevas se dissipam, os grilhões caem, os opressores fogem e os céus se manifestam. Essa não é apenas uma frase escrita, é um decreto divino que ecoa na eternidade. Um rugido do céu contra as forças do mal. Um trovão que invade regiões sombrias com a luz que jamais se apaga. Pessoas que viveram uma vida inteira em escravidão espiritual descobriram esse versículo e nunca mais foram as mesmas. Quando o pronunciaram pela primeira vez, foi como se um exército de anjos tivesse invadido seus lares. Uma presença avassaladora tomou conta de seus corpos, mentes e corações. Seus olhos espirituais se abriram e a verdadeira realidade foi revelada diante delas. O medo que antes as aprisionava evaporou como neblina diante do sol da justiça. O ambiente ao redor mudou. Até o ar parecia diferente, mais leve, mais puro, mais santo. Porque esse versículo não apenas comunica, ele transfere autoridade divina. Ele proclama quem reina, quem manda, quem governa o visível e o invisível. E quem o ouve com fé, se alinha com o próprio céu em batalha. Não há como ler esse texto e sair ileso do seu impacto. Prepare-se. Este é o momento em que a luz explode, em que a verdade é revelada.
O momento em que os portões da eternidade se abrem e a voz do céu se faz ouvir sobre toda a criação. O versículo que os demônios mais temem, o que os obriga a dobrar os joelhos, o que os faz recuar imediatamente. Ele não é apenas um texto, ele é um grito de guerra celestial. Ele é uma espada flamejante que corta as trevas em 1000 pedaços. Ele é a prova irrefutável de que Jesus Cristo reina soberano sobre tudo e todos. Ao lê-lo, você não está apenas citando palavras. Você está invocando a presença irresistível do Rei dos Reis. E onde ele chega, não há treva que permaneça, não há cadeia que resista, não há inferno que se sustente. Agora sim, com reverência, fé e autoridade, leia este versículo. Leia-o em voz alta, leia-o com o coração, leia-o como quem sabe que o inferno está ouvindo e já começou a tremer. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a sentença que destrói o inferno. Essa é a verdade que liberta. Essa é a arma mais poderosa que existe. O nome de Jesus exaltado acima de tudo. Quando essa declaração é feita, não importa a escuridão que esteja ao redor, ela se dissolve completamente. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, inclusive aqueles que conspiram nas sombras. Nenhuma força oculta, nenhum espírito enganador, nenhum mal camuflado pode resistir. Esse versículo é como uma explosão de glória, uma ordem vinda diretamente do trono do Criador. Ele não oferece opções, ele impõe submissão a tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Os reinos espirituais se curvam, os principados desfalecem, os poderes do mal perdem sua influência. Essa é a maior afirmação de soberania já proclamada no mundo espiritual. Satanás reconhece essa verdade, mas teme que você a conheça. Porque quando você lê, acredita e proclama isso, ele sabe que perdeu. Ele não tem mais domínio sobre sua vida, sua casa, sua alma. Esse versículo não é apenas um texto de exaltação, ele é uma arma divina em forma de palavra. Cada sílaba pronunciada com fé abre um novo caminho de vitória. Muitas batalhas travadas por anos são encerradas com uma única declaração dessa verdade. É impossível que o inferno permaneça firme diante dessa luz, porque a glória que emana de Jesus é imbatível, invencível, inegociável. Quando toda língua confessa que Ele é o Senhor, a autoridade celestial desce com fogo e poder. É nesse momento que cadeias espirituais se desfazem e prisões perdem suas chaves. Nenhum laço maligno permanece inteiro, nenhuma fortaleza satânica continua de pé. Você se torna intocável espiritualmente, porque está revestido com a autoridade do nome que reina sobre tudo. Ao declarar esse versículo, você não está apenas reafirmando sua fé, você está decretando guerra contra o império das trevas. O nome de Jesus é o terror do inferno, e toda criatura maligna o reconhece. Não existe feitiço, maldição, inveja, praga ou encantamento que possa prevalecer diante desse nome. Os céus se movimentam, os anjos se posicionam, os portões se abrem, a glória se manifesta. Essa confissão ativa o mundo invisível e reposiciona o seu lugar diante da eternidade. Você deixa de ser apenas mais um e passa a ser embaixador do reino dos céus. A sua voz se alinha com a voz do próprio Deus. E quando você diz que Jesus é o Senhor, toda a criação responde: Amém. O universo inteiro se curva diante dessa confissão gloriosa, e o mal não tem outra escolha senão fugir. Pessoas já sentiram o chão tremer ao proclamar esse versículo em momentos de batalha espiritual. Testemunhos surgem de libertações imediatas, curas repentinas e reviravoltas milagrosas.
tudo porque essa não é uma frase comum. É uma declaração profética de domínio absoluto. Quando os joelhos se dobram diante do nome de Jesus, os altares do inimigo desmoronam. Espíritos de enfermidade, miséria, depressão e suicídio se retiram porque sabem que ali há luz. O mal não resiste ao brilho do nome que está acima de todo nome. Essa palavra é espada, é escudo, é muralha intransponível para quem aguarda no coração. Quando você repete esse versículo com sinceridade, você está ativando uma legião de anjos ao seu redor. E nada, absolutamente nada, poderá tocar em você sem a permissão do Deus vivo. Quando esse versículo é proclamado com fé genuína, os céus se abrem e a majestade divina desce com força. Não há mais lugar para dúvidas, inseguranças ou medo. Tudo se rende à presença gloriosa do Senhor. O nome de Jesus não é apenas mencionado, ele governa, comanda e reina com autoridade eterna. Ao declarar que toda língua confessará sua soberania, você está estabelecendo ordem no mundo espiritual. Nenhum demônio continua em pé diante desse decreto. Ele sabe que perdeu seu espaço. A confissão não é opcional para as trevas, é obrigatória. E quando você repete isso em oração, o inferno estremece. As portas do inimigo se fecham, os gritos de desespero ecoam e os céus celebram a vitória. Porque você se posicionou ao lado do Rei Invencível, cujo nome ninguém pode resistir. O nome que obriga todo mal a se dobrar, seja acima, embaixo ou entre os mundos. O nome que salva, liberta, cura, transforma e reina eternamente. Há algo indescritível que acontece no invisível quando o nome de Jesus é exaltado com reverência. É como se uma explosão de luz invadisse regiões onde antes havia apenas densas trevas. O que era paralisado começa a se mover, o que era morto volta à vida e o que estava perdido é restaurado. As barreiras espirituais que antes pareciam intransponíveis, de repente, ruem sem esforço. Tudo se curva diante dele, pois seu nome carrega o selo do Pai Celestial. E ao confessar essa verdade, você não apenas a reconhece, você a ativa com poder sobre sua realidade. As promessas de Deus se manifestam, o céu se aproxima e os milagres se tornam inevitáveis. Nada permanece igual após a leitura consciente de Filipenses 2, 10, 11. Porque essa não é apenas uma informação teológica, é uma declaração de guerra contra o domínio maligno. E cada vez que você a pronuncia, você aciona a justiça divina contra toda a obra do inimigo. O versículo revela o mistério que move todo o universo. Jesus é o centro, o início e o fim de todas as coisas. Sua autoridade não é temporária, sua glória não é passageira. Sua palavra jamais falha. Ao dobrar os joelhos diante dele, os céus se alegram e os abismos recuam. Nenhuma força maligna permanece firme diante dessa rendição sagrada. Essa submissão não enfraquece, ela fortalece, ela purifica, ela transforma completamente. Você não está apenas se curvando, você está sendo erguido com honra diante do Criador. Ao reconhecer Jesus como Senhor, você está rompendo qualquer domínio das trevas sobre sua vida. Porque é nesse reconhecimento que o céu opera com liberdade total. O nome de Jesus é a chave que abre cadeias e fecha portais infernais. É o grito de vitória dos salvos, o terror dos caídos, a força dos escolhidos. Desde os tempos antigos, profecias apontavam para esse domínio absoluto. Anjos, profetas e reis falaram sobre aquele que viria com poder e glória eternos. Agora, seu nome ecoa através das Escrituras, revelando que sua autoridade jamais será contestada. Satanás tenta resistir, mas é obrigado a se prostrar, mesmo contra sua vontade. Os demônios reconhecem quem ele é e tremem diante de sua presença majestosa.
porque Jesus Cristo não é apenas Salvador, Ele é o Senhor de tudo que existe. E cada vez que você declara essa verdade, o mundo espiritual se realinha ao propósito original. As palavras de Filipenses 2, versículos 10 e 11, são como fogo nas mãos dos filhos de Deus. Fogo que consome o mal, purifica a alma e ilumina os caminhos da verdade. Ao confessar esse nome, você está dizendo: aqui, quem reina é Jesus. Aqui, o mal não tem vez. Agora que você conhece o versículo que faz Satanás tremer e bater em retirada, você já não é mais o mesmo. Algo eterno foi liberado dentro do seu espírito. Uma força celestial começou a se mover, rompendo limites, restaurando sonhos, curando feridas antigas e estabelecendo um novo tempo em sua história. O nome de Jesus foi entronizado no seu coração, e a glória de Deus passou a habitar onde antes havia dor, medo ou escuridão. Nenhum inimigo espiritual poderá mais resistir à luz que agora brilha em você. Você foi marcado pelo céu, selado com a promessa de que o Senhor peleja por aqueles que o reconhecem como Rei. As batalhas que antes te enfraqueciam, agora se tornarão testemunhos vivos da sua vitória. Você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo, caminhando ao seu lado, fortalecendo cada passo. Mesmo quando tudo parecer difícil, lembre-se, há um nome que está acima de toda circunstância, de toda tempestade, de toda ameaça. O nome que dobra joelhos e silencia o inferno. Esse nome é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Hoje você deu um passo de fé, e esse passo ecoou nos céus como um grito de rendição e confiança. Os anjos se alegraram, as correntes invisíveis caíram, e Deus começou a escrever um novo capítulo na sua jornada. Você foi escolhido para carregar a presença dele, para proclamar liberdade onde existe opressão, para espalhar esperança onde antes reinava a angústia. Sua voz será instrumento de milagres, suas palavras serão como espadas cortando o mal. Sua fé moverá montanhas e abrirá caminhos que estavam fechados há anos. Nunca mais aceite a mentira do inimigo dizendo que você é fraco, incapaz ou esquecido. Você é filho do Deus Altíssimo, embaixador do reino, portador da glória, templo vivo do Espírito Santo. Nenhuma força do mal prevalecerá contra você, porque quem te guarda não dorme, não falha e não perde batalhas. O nome de Jesus te cobre, te protege, te levanta e te sustenta, hoje, amanhã e para sempre. Pare tudo o que você estiver fazendo. Você está prestes a ouvir uma mensagem que pode mudar radicalmente suas noites e talvez até salvar sua vida espiritual. Existe um salmo, esquecido por muitos, que carrega uma força capaz de calar vozes malignas, expulsar presenças ocultas e trazer paz onde só existia tormento. Esse salmo tem sido a resposta para pessoas que enfrentam pesadelos recorrentes, ansiedade na hora de dormir e sensações estranhas durante a madrugada. Mas atenção, ele só funciona quando recitado com fé e do jeito certo, e é isso que eu vou te revelar nesse vídeo. Se você já acordou no meio da noite sentindo que algo te observava, se você sente que tem algo errado dentro da sua casa, esse vídeo é para você, e você precisa assistir até o final. Comenta agora como tem sido suas noites. Você sente que algo está te atormentando? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Porque o que você vai ouvir aqui, ninguém mais está falando. E pode ter certeza, depois de hoje, você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. Ao cair da noite, quando tudo silencia, o universo se torna palco de mistérios invisíveis. As estrelas observam atentamente cada pensamento que escapa da mente inquieta. O espírito humano, vulnerável,
clama por refúgio diante do desconhecido. O coração pulsa mais forte quando o relógio anuncia a chegada do sono. É nesse instante que forças ocultas tentam se aproximar sorrateiramente. Aqueles que ignoram o mundo espiritual desconhecem o perigo que ronda suas almas. Há algo grandioso à espreita, aguardando apenas um gesto de fé para se manifestar. Quando pronunciado com sinceridade, o verbo celestial rompe barreiras inalcançáveis. Uma simples leitura noturna pode transformar o rumo da existência por completo. Não subestime o impacto que um salmo sagrado pode provocar na realidade. Muitos caminham diariamente cercados por tormentos que não compreendem. Pesadelos recorrentes, sensação de peso nos ombros e cansaço inexplicável são sinais evidentes. Não adianta procurar explicações científicas para fenômenos espirituais. Há batalhas travadas em dimensões invisíveis que só podem ser vencidas com armas divinas. Dormir em paz tornou-se um privilégio raro, quase inalcançável para diversos indivíduos. A alma inquieta clama por descanso, mas encontra apenas angústia no escuro. Isso não é fruto da imaginação, nem tampouco coincidência do acaso. O mundo espiritual é real, atuante e reage diante da postura de cada pessoa. Determinadas palavras, quando entoadas com fé verdadeira, abalam estruturas infernais. É por isso que antes de dormir, você deve conhecer esse salmo e seus efeitos avassaladores. Nem todos estão preparados para descobrir o que se esconde por trás dessa revelação. Muitos duvidam, outros zombam, mas todos, sem exceção, sentirão os resultados. O salmo que será apresentado neste texto não é comum, nem tampouco ordinário. Ele possui uma força ancestral, carregada de autoridade que ultrapassa séculos de história. Milhares já testemunharam libertações poderosas após repetirem esses versículos. Cada letra contida nele é como uma flecha direcionada contra o mal. Não se trata de superstição, nem de misticismo vazio, mas de uma verdade espiritual profunda. Quem crê, verá. Quem despreza, sofrerá as consequências do desconhecimento. Não importa o tamanho da escuridão, essa oração iluminará até os cantos mais ocultos. Prepare-se, pois o que será revelado mais adiante pode mudar sua vida para sempre. Você já se perguntou por que certas noites parecem mais pesadas que outras? Já sentiu como se algo estivesse te observando quando apaga as luzes? Esse incômodo não é fruto da sua imaginação. Espíritos malignos rondam ambientes vulneráveis, buscando brechas para agir. Eles se alimentam do medo, da dúvida e da ausência de proteção divina. Porém, há palavras que queimam como fogo e expulsam qualquer entidade impura. Quando esse salmo é recitado, correntes invisíveis são quebradas imediatamente. Há um movimento nas regiões celestiais que responde à voz de quem clama com fé. Uma barreira de luz se forma ao redor, afastando todo o mal que tenta se aproximar. Essa proteção sobrenatural é apenas o começo do que acontece quando você lê esse salmo. Dentro de cada lar, existem áreas contaminadas espiritualmente, sem que os moradores saibam. Móveis antigos, objetos herdados e até simples decorações podem atrair presenças negativas. Não basta trancar portas físicas se a casa está espiritualmente aberta ao inimigo. É preciso consagrar o ambiente, purificá-lo com autoridade vinda do alto. Essa autoridade está contida em salmos específicos que carregam unção libertadora. Um desses salmos, em especial, possui uma vibração que atravessa paredes. Ele limpa o ambiente, fecha portais e sela as entradas espirituais do lar. Quando entoado com fé, sua energia atinge cada cômodo, afastando qualquer influência maligna. A atmosfera muda, os sons do ambiente se tornam mais leves e a paz retorna ao lar. Tudo isso acontece porque as palavras desse salmo carregam o poder do próprio Criador.
Enquanto muitos gastam fortunas com terapias, medicamentos e métodos alternativos, ignoram a solução mais poderosa. O problema não está apenas no corpo ou na mente, mas na alma adoecida. O descanso verdadeiro só acontece quando o espírito está em paz com o alto. Há um tipo de cura que não se explica, apenas se experimenta ao tocar certas palavras sagradas. Esse salmo age como um bálsamo invisível, restaurando áreas feridas pelo tempo. Cicatrizes internas, dores emocionais e traumas antigos começam a desaparecer gradualmente. Não importa quantos anos você sofreu, tudo pode mudar após uma única noite de entrega. O segredo está em como você lê, no coração com que se entrega e na fé que carrega. Esse salmo não age apenas como proteção, mas como remédio celestial. E quando recitado com devoção, ele traz alívio imediato e libertação duradoura. Nenhuma sombra resiste à presença da luz quando invocada com fé genuína. O salmo que você conhecerá ao final deste texto carrega uma centelha da própria voz divina. Ele rompe barreiras erguidas por décadas de sofrimento, dúvida e opressão espiritual. Suas palavras não apenas ressoam no ambiente, mas também ecoam na eternidade. Quem ouve sua recitação com atenção percebe mudanças imediatas ao redor. A energia muda, o clima espiritual se transforma e a tranquilidade toma conta do corpo. Não importa quantos inimigos espirituais estejam ao redor, todos são obrigados a recuar. A presença celestial se manifesta de forma tão intensa que nada impuro permanece. Leve isso a sério, pois o que está em jogo é muito mais do que uma boa noite de sono. É a sua alma sendo blindada contra forças que agem sorrateiramente enquanto você dorme. Durante o silêncio noturno, há movimentos invisíveis acontecendo ao seu redor. Muitos desconhecem que nesse período os ataques espirituais se intensificam. Isso porque a mente relaxada se torna mais suscetível a influências ocultas. Pensamentos confusos, insônia, angústia e pesadelos não são simples coincidências. São manifestações de uma guerra silenciosa travada entre luz e trevas. Porém, existe um escudo invencível capaz de bloquear cada seta lançada contra você. Quando você utiliza as palavras certas, os céus se abrem em resposta imediata. E o salmo que será revelado aqui tem exatamente esse efeito. Ele convoca exércitos celestiais. Eles cercam sua casa, limpam o ambiente e neutralizam todo ataque do inimigo. Por isso, você precisa conhecê-lo antes de mais uma noite cair sobre sua vida. Há pessoas que passam anos vivendo aprisionadas sem enxergar as correntes que as prendem. São amarras invisíveis, alimentadas por dores, traumas, medos e palavras malditas lançadas no passado. Essas prisões emocionais e espirituais consomem lentamente a força interior. Mas há algo surpreendente prestes a ser revelado que possui o poder de romper essas cadeias. O salmo descrito neste texto é uma chave poderosa capaz de libertar almas cativas. Quando você o pronuncia, portões são abertos e grilhões caem por terra. Os opressores espirituais que te acompanham desde a infância não suportam sua energia. A libertação não será simbólica, mas sentida com intensidade desde o primeiro instante. O peso some, a opressão desaparece e a paz finalmente entra. Mas tudo isso acontecerá apenas quando você fizer exatamente como será ensinado. Muitos imaginam que basta fechar os olhos e se deitar para dormir em segurança. Esquecem que o mundo espiritual não descansa, nem tira folga. Enquanto o corpo repousa, a alma continua sensível, vulnerável a influências externas. Há entidades que aguardam justamente esse momento para se aproximar. Porém, existe um segredo antigo, poderoso e quase desconhecido que bloqueia essa aproximação.
Um salmo que, quando entoado antes do repouso, ergue muralhas invisíveis ao redor do leito. Essas muralhas impedem qualquer espírito impuro de entrar ou permanecer no ambiente. A sensação de leveza, tranquilidade e proteção toma conta do cômodo inteiro. O mal recua, o coração se acalma e a mente finalmente descansa. É por isso que quem o conhece jamais volta a dormir sem repeti-lo em voz alta ou em pensamento. Esse texto não foi escrito por acaso, nem você o encontrou por mera coincidência. Há um chamado superior direcionando pessoas específicas a essa revelação. A sincronicidade do momento revela que você foi escolhido para algo maior. O salmo que será revelado não é apenas uma prece, mas uma chave espiritual valiosa. Ele revela segredos antigos, ativa promessas esquecidas e desperta dons adormecidos. Ao pronunciá-lo, você sentirá uma mudança imediata em sua conexão com o divino. A atmosfera ao seu redor ficará mais leve, clara e repleta de uma paz incomum. Não ignore os sinais. Sua alma está sedenta por aquilo que será liberado ao final. A escuridão que te cerca será iluminada por uma força que nenhuma treva consegue resistir. Apenas aguarde e prepare-se, pois o que virá a seguir é mais forte do que qualquer explicação lógica. Cada palavra desse texto foi guiada por uma força superior que deseja sua libertação completa. Muitos estão sendo despertados agora mesmo, tocados por algo que não conseguem descrever. É o poder espiritual se manifestando, mesmo antes do salmo ser revelado. Isso acontece porque o Espírito reconhece aquilo que vem de cima e se conecta com a verdade. A transformação não depende da sua religião, mas da sua entrega verdadeira. Quem se aproxima com sinceridade será impactado de forma sobrenatural. O mal foge quando a luz se aproxima, e esse salmo carrega claridade suficiente para iluminar toda uma vida. Você sentirá calafrios, arrepios e uma emoção profunda ao receber essas palavras. Isso não é medo, é a manifestação do Espírito tocando áreas profundas do seu ser. E quando finalmente você conhecer o salmo, entenderá por que tudo isso está acontecendo agora. A madrugada é um território espiritual onde poucos têm coragem de andar com firmeza. Enquanto o mundo dorme, portais invisíveis se abrem entre planos diferentes. A escuridão, aparentemente silenciosa, carrega vozes que só os sensíveis conseguem ouvir. Sons inexplicáveis, sensação de ser observado e arrepios repentinos não são por acaso. Há realidades que não podem ser vistas com os olhos humanos, mas sentidas no espírito. E é nesse campo oculto que o salmo atua, como espada flamejante, cortando toda resistência maligna. Ele não apenas protege, ele purifica, transforma, renova. Sua força penetra o ambiente, afugentando qualquer presença impura que esteja escondida. É como se a própria respiração da casa mudasse após suas palavras serem liberadas. Aquilo que antes se escondia nas sombras simplesmente desaparece, sem deixar vestígios. Nem todos sabem, mas existem maldições antigas que se perpetuam por gerações. Vícios, doenças, falências, separações e desastres familiares podem ter origem espiritual. Muitos acham que são azarados, quando na verdade carregam heranças invisíveis muito pesadas. É necessário quebrar esses ciclos com autoridade divina. E esse salmo tem exatamente essa função. Suas palavras são como martelos espirituais que destroem pactos não revelados. Ele rompe acordos feitos no passado, liberta descendências e sela futuras gerações com bênçãos. Quando entoado com fé e reverência, ele age em toda a linha do tempo, passado, presente e futuro. Nada escapa do alcance da sua unção libertadora. Essa oração é mais do que uma defesa. É uma arma ofensiva contra todo tipo de maldição. Prepare-se, porque ao conhecê-lo, sua linhagem nunca mais será a mesma.
Você já se perguntou por que certos lugares causam desconforto imediato ao entrar? A resposta está na energia espiritual impregnada nas paredes, móveis e objetos. Casas carregam histórias, sentimentos, emoções e até presenças que se recusam a partir. Por isso, há ambientes que, mesmo após reformas, continuam carregando o mesmo peso. Mas tudo pode mudar radicalmente quando o salmo certo é entoado dentro daquele espaço. Ele não apenas expulsa aquilo que está ali, mas sela o local com a presença divina. O ar muda, o clima muda, e os moradores sentem a diferença imediatamente. Um silêncio de paz se instala, como se o ambiente tivesse sido lavado por uma chuva celestial. Esse salmo é como incenso sagrado, purificando cada canto, cada parede, cada detalhe oculto. A escuridão não suporta permanecer onde a luz foi instalada por meio dessas palavras. Às vezes, os maiores ataques não vêm de fora, mas de dentro da própria mente. Pensamentos negativos, culpas antigas, medos irracionais e vozes internas que acusam constantemente. Isso tudo é alimentado por forças espirituais que sussurram no silêncio da alma. Mas há algo que corta esses laços mentais, como uma lâmina de fogo. O salmo que você está prestes a conhecer tem o poder de calar essas vozes opressoras. Ele age como escudo emocional, blindando o coração contra setas invisíveis lançadas diariamente. Sua ação restaura o pensamento, alinha sentimentos e equilibra a alma. Ao repeti-lo todas as noites, você perceberá a mente ficando mais leve, clara e centrada. Aquela tormenta interna que parecia incontrolável simplesmente cessará, porque onde esse salmo atua, até a confusão mental precisa recuar. Não subestime o poder de palavras carregadas de unção e verdade eterna. Muitos ignoram os textos sagrados, buscando soluções em caminhos sem retorno. Porém, aqueles que mergulham nas Escrituras com sinceridade descobrem segredos milenares. Esse salmo específico foi separado por um propósito grandioso: despertar os escolhidos. Ele não apenas protege quem o lê, mas desperta dons espirituais que estavam adormecidos. Sensibilidade aumentada, sonhos reveladores, discernimento e intuição começam a se manifestar. Isso não é dom exclusivo de líderes religiosos, mas presente para quem crê. O salmo transforma o leitor em um farol espiritual em meio à escuridão. Sua voz passa a carregar autoridade celestial, mesmo que nunca tenha orado em voz alta antes. Tudo isso começa com uma leitura sincera, feita com o coração quebrantado antes de dormir. Sim, você chegou até aqui porque foi conduzido por algo maior que você. Tudo o que sentiu enquanto lia, cada arrepio, cada reflexão, cada sinal, foi real. Agora é o momento da revelação. O salmo que transforma noites em descanso, medos em fé, caos em paz, é o Salmo 4. Esse salmo é uma oração noturna de confiança, uma declaração de entrega, um clamor por justiça, resposta e segurança em meio ao perigo. É o escudo levantado antes de dormir, o grito silencioso da alma cansada que encontra abrigo nas mãos de Deus. O Salmo 4 foi escrito para ser entoado quando o mundo parece estar desabando, quando o coração precisa de respostas urgentes e quando o espírito anseia por repouso verdadeiro. Agora, leia este salmo com total reverência, leia em voz alta, se possível, e veja com seus próprios olhos e sinta com sua alma o que vai acontecer. Salmo 4. Davi clama a Deus por socorro à noite. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora que você conhece o Salmo 4, prepare-se. Recite-o todas as noites antes de dormir. Faça isso com fé, com entrega, com o coração inteiro diante de Deus. Você sentirá a presença, você verá a mudança, você entenderá por que esse salmo não podia ser revelado antes. Ao pronunciar o Salmo 4, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. O peso da alma começa a se dissolver como névoa diante do sol da manhã. A mente, antes barulhenta e confusa, vai se aquietando em paz profunda. Não é uma paz qualquer, é uma paz que excede o entendimento humano, uma quietude sobrenatural. O coração desacelera, os ombros relaxam, o corpo sente que finalmente encontrou descanso verdadeiro. É como se mãos invisíveis estivessem tocando seu espírito, curando feridas que você nem sabia que existiam. Esse salmo não apenas fala com Deus, ele fala com você. Ele te ensina a confiar, a entregar, a silenciar diante da presença sagrada. Cada verso é uma chave que destranca portas fechadas dentro do seu interior. Ao final da oração, você percebe: algo mudou, e mudou para sempre. Esse salmo não é apenas um texto poético, é um campo de força espiritual. Ele separa o que é impuro daquilo que foi santificado pela presença divina. Quem lê o Salmo 4 com fé, não apenas o recita, mas se envolve com ele, se funde à sua essência. As palavras ganham vida, vibram no ambiente e tocam o invisível com autoridade. O mundo espiritual reconhece imediatamente a frequência dessa oração. Demônios recuam, pesadelos cessam, vozes desaparecem e a presença do Senhor se instala. Muitos relataram choro incontrolável, sonhos proféticos e alívio físico imediato após entoá-lo. Outros tiveram visões, libertações e até curas instantâneas em plena madrugada. Não se trata de misticismo, é o poder de Deus agindo através da palavra viva. Quando o Salmo 4 é lido com o coração aberto, o sobrenatural invade o natural. Não importa como está a sua vida agora. Pode ser que você esteja enfrentando perdas, dívidas, traições, medos ou solidão profunda. Nada disso é obstáculo para o agir de Deus através desse salmo. O que ele precisa é apenas de sua entrega total, mesmo que com lágrimas, mesmo que em silêncio. A confiança contida nos versos do Salmo 4 é o primeiro passo rumo à libertação. Ao declarar: em paz me deitarei e dormirei, você profetiza descanso sobre o caos. Você declara guerra contra a ansiedade, rebeldia contra a opressão espiritual. E quando essa oração é feita diariamente, sua casa se transforma em morada de anjos. O ambiente se torna leve, puro, sagrado. O medo perde espaço e a fé passa a habitar até os objetos mais simples ao seu redor. Não são apenas palavras, é uma invocação do alto. Cada linha do Salmo 4 carrega uma promessa eterna, selada pelo próprio Deus. Ele te ouve, ele te vê, ele responde. Mas para isso é necessário mais que leitura. É preciso envolvimento, intimidade, reverência. Quando você fecha os olhos após recitar esse salmo, o céu inteiro se move em seu favor. Portões de bronze se quebram, algemas são despedaçadas, decretos de derrota são anulados. Você sente isso no corpo, na alma, nos pensamentos. Sonhos que antes eram pesadelos se tornam visões de paz. A madrugada deixa de ser temida e passa a ser aguardada com expectativa. Porque agora, você sabe, ao recitar o Salmo 4,
você não está mais sozinho. Você está cercado por forças divinas, em silêncio, lutando por você. Esse salmo é diferente de todos os outros porque ele fala diretamente com o coração inquieto. Ele não esconde as dores da alma, mas também não se curva diante delas. Ele reconhece o sofrimento, mas aponta para uma saída que não depende do mundo, depende do céu. É uma oração que começa com clamor e termina com confiança inabalável. É como se ele pegasse sua dor pelas mãos e dissesse: vamos até o trono de Deus juntos. E é exatamente isso que ele faz. Ele te leva até os pés do Senhor, limpa sua mente, alivia suas cargas e te coloca para descansar. Depois de recitá-lo, muitos relatam noites de sono profundo como nunca antes experimentaram. Outros acordam renovados, com sonhos vívidos, cheios de mensagens e revelações. Tudo isso acontece porque o Salmo 4 é uma semente espiritual, e ao ser plantado com fé, ele sempre floresce. Agora que você conhece o poder oculto do Salmo 4, uma nova realidade se abre diante dos seus olhos. Não importa o que tenha acontecido até aqui, tudo pode ser transformado a partir desta noite. Deus não está limitado ao tempo, espaço ou circunstâncias humanas. Ele age no improvável, opera no silêncio, restaura no escuro e levanta quem o mundo já havia esquecido. Esse salmo é um presente, uma chave, um escudo e um abraço do Pai para você. Não o negligencie. Faça dele seu ritual noturno, seu escudo de descanso, seu hino particular. Mesmo que lágrimas escorram, mesmo que a voz falhe, continue, porque aquele que ouve no secreto é fiel para responder no tempo certo e ele já começou a agir. Agora, não permita que a incredulidade roube aquilo que está sendo plantado em sua alma neste momento. A fé que você libera ao recitar esse salmo atrai a atenção dos céus e silencia o inferno ao seu redor. Mesmo que você não sinta nada de imediato, confie. Há batalhas sendo vencidas em seu favor. Há laços sendo quebrados, muralhas desmoronando e bênçãos sendo preparadas. Continue declarando com ousadia: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso é mais que uma frase, é um decreto profético. Uma aliança entre você e o Altíssimo. Enquanto o mundo dorme, você será guardado, curado, renovado, e ao despertar, descobrirá que a paz de Deus já invadiu sua casa, seu coração e sua história. A escuridão pode até tentar se levantar, mas nunca mais terá permissão para dominar sua noite. Com o Salmo 4, você não apenas dorme, você se cobre de luz. E onde há luz, nenhuma treva permanece. A esperança voltou, a fé renasceu, e a vitória está selada.